Aí, meu irmão! E aí? Dá-lhe coração pro Sérgio aí! Sapucaia do Sul é uma filial da Diocese de Montenegro. É verdade. É um braço. A Diocese de Montenegro tem uns bracinhos aí, ó. Sapucaia do Sul, São Jerônimo, Alvorada. Aumentou um pouquinho a nossa diocese aí, o cenáculo. A diocese senante é um pouquinho maior. E é isso que o nosso irmão vai contar hoje. Como é que foi parar em Sapucaia, como é que saiu de Portão, iniciou o grupo lá. Vamos conhecer essa história desse menino aí, da sua família. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Com muita alegria que eu estou participando dessa live. Primeira live da minha vida, tu vê? E a primeira a gente nunca esquece, né? Exatamente. Muitos de nós estamos nessa da primeira live da vida, né? E vamos brindar o pessoal com as tuas palavras. Precisamos estar atentos às tentativas de destruição da família como projeto de Deus. Devemos ser missionários, primeiro em nossa casa, e fazer dela a nossa igreja doméstica. O lema do 69º Cenáculo de Maria foi: vou cuidar da minha família. Coisa linda, hein? Precisamos estar atentos às tentativas de destruição da família como um projeto de Deus. Devemos ser missionários primeiro em nossa casa e fazer dela nossa igreja doméstica. Vou cuidar da minha família. Uma alegria imensa falar contigo, te receber. E nós estamos aqui, como sempre, aquela galera para saber, conhecer mais aqueles nossos irmãos senantes da nossa história. E a gente quer ouvir aí o Sérgio Luiz Scherer, sua vida, sua história, o que tem para nos contar antes do cenáculo, depois do cenáculo. Seja muito bem-vindo e abre o teu coração com a gente aí, meu querido. Obrigado. Então vamos começar pela apresentação, né? Para quem ainda não me conhece, né? Sérgio Luiz Scherer, eu fiz 57 anos, nasci em Portão, eu nasci no ano da emancipação de Portão. Então eu sou um portonense raiz, né? Portão vai fazer 57 anos em outubro e eu já fiz em maio. Então eu até nasci um pouquinho antes da emancipação de Portão. Um pouquinho da minha história de vida. Aos 5 anos eu fui para Canoas, em virtude de trabalho do meu pai. Fui trabalhar numa empresa em Porto Alegre e a gente foi morar em Canoas, em bairro Niterói, que era muito próximo a Porto Alegre. 3 anos. Depois, onde eu me criei mesmo em Canoas, foi muito próximo ao hospital de Canoas, no bairro Chácara Barreto. Ali eu passei minha infância, adolescência. Aos 16 anos, voltamos para Portão. Minha mãe tinha câncer e já estava em uma fase terminal, né? Como ela era a única filha dos meus avós maternos que não morava em Portão, que não morava próximo, por convite deles, né? A gente voltou para Portão porque eles sabiam, né, que o que estava por vir, e a gente era pequeno, então, né, éramos adolescentes e até minha irmã era uma criança ainda. E a gente então voltou para Portão. Ali passei muitos anos. Eu terminei a minha adolescência, minha juventude, casei, tive filhos em Portão, né? Hoje eu moro em Sapucaia, mas faz 11 anos. Então, a grande parte da minha vida foi em Portão, né? Depois da fase adulta já, né? Eu te conheço há tanto tempo e não sabia dessa tua passagem pela Chácara Barreto aí. Passei uma boa parte dali da minha infância e adolescência, né? Dos 7 até os 15 para 16 anos, eu morei na Chácara Barreto. A minha falecida mãe era técnica em enfermagem no hospital. Então nós morávamos próximo ao hospital. Nossa Senhora das Graças. De Canoas. Meu pai era motorista de ônibus, daí da Gaúcha, que era uma empresa que faz até hoje a linha. A gente acabou voltando em virtude da doença da minha mãe, né? Meus pais, em termos de religiosidade, não me passaram nada, mas depois, quando a gente voltou para Portão, meus avós muito católicos, meu avô, um entusiasta, ele ajudou a construir onde é hoje lá a comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Portão, onde o cenáculo teve sede por muitos anos, né? Meu avô teve muita participação ali, e eles me ensinaram o caminho da igreja, o caminho das coisas de Deus. Então eu devo muito a eles, né? Não só pela criação, mas por me mostrarem esse caminho. Esse caminho eu tive por muito tempo, né, ligado à igreja, indo à missa, sendo um jovem. Eu tinha a minha fase lá, como todo jovem tem, a fase de gostar de sair aos finais de semana e tal, mas eu tinha o meu domingo, assim, por muito tempo
aquele compromisso de ir à igreja que me fazia bem, eu sabia da necessidade, né? Trabalhei em Portão, trabalhei muitos anos com comércio de materiais de construção em Portão. A minha sogra e o meu sogro, eles compraram a madeireira, e era do cunhado, do irmão da minha sogra, no caso, né? Tio da minha esposa. E eu trabalhava com ele. Então, eles compraram a madeireira e eu fazia parte do patrimônio fixo da madeireira, né? Do ativo fixo. Eles me compraram junto, né? E eu entrei, tipo assim, como mobiliário também, né? Vou fazer o estoque, vamos conferir o estoque e tal. Tantas latas de tinta, tanto saco de cimento. Como é que é teu nome, Sérgio? Sérgio. E eu entrei, fiz parte desse... Brincadeira, eu já era noivo da minha esposa, né? Então, eu trabalhava numa empresa da Quimicinos, quem conhece São Leopoldo. Hoje não existe mais, né? Mas é ali um pouquinho de chegar em São Leopoldo. Eu trabalhava no setor financeiro dessa empresa e o tio da minha esposa, que é aqui de Sapucaia, quis fazer um empreendimento lá em Portão, investindo no ramo que ele conhecia, já tinha 2 madeireiras aqui em Sapucaia e me fez um convite. Até então eu nunca tinha pego uma tábua na mão, não sabia nem entendia nada de madeira e ele me fez um convite na época muito vantajoso financeiramente, né? Simplesmente dobrou meu salário que eu ganhava para trabalhar com ele. E aí foi onde eu entrei. Isso foi em 1986. Eu entrei para o ramo de material de construção. O ramo que eu estou até hoje, né? Nunca mais saí desse ramo. O tempo passou, eu vim para Sapucaia também. Aí a nossa mudança para Sapucaia se deu em virtude também do profissional. Eu acabei adquirindo aqui um comércio em Sapucaia de material de construção e a gente acabou se mudando para cá. Hoje eu sou supervisor de vendas de uma empresa e representante para material de construção. Não tem mais a minha loja, eu voltei a viver, então hoje eu estou até profissionalmente assim, muito realizado. Eu voltei a fazer o que eu fazia antes, né? Supervisão e gerência de vendas. Eu trabalhei em 2 empresas antes de ter madeireira, eu trabalhava em 2 empresas como gerente de vendas. E eu sempre gostei muito disso. Então, por circunstâncias da vida, eu acabei virando o próprio otário de uma empresa. Não é proprietário, é o próprio otário. Isso. Eu sempre brinquei muito com isso, que aqui no Brasil a gente não é proprietário, a gente é próprio otário. Eu fui proprietário de uma empresa por 12 anos e hoje voltei a fazer aquilo que eu gosto muito, que eu me realizo, que é trabalhar na área de vendas, mas não com administração de empresa. Eu sempre fui da área comercial e tu é administrador de empresa, sabe? Uma coisa é tu trabalhar o marketing, o comércio, a venda, outra coisa é tu administrar a empresa com tudo que isso engloba, né? Uma coisa que não me realizava. Então, hoje eu estou assim, profissionalmente muito feliz. Como o Cenáculo entrou na minha vida? Eu já te conhecia, o alemão do Cenáculo, e não gostava de ti, né? Mais um, meu Deus. Só para variar, né? Eu lembro entra na fila para não gostar de mim, entra na fila, então. Era só mais um, né? A Sandra fez o 25º Cenáculo, fazer só o 37º. Então vocês imaginem aí quanto tempo, quanto convite, quanta insistência, né? Além da Sandra, minhas tias, né? A tia Ana, os mais antigos conhecem, e a tia Tere, todos conhecem a tia Tere, hoje é perseverante, foi chefe de curso, né? A tia Tere, assim, é uma inspiração pela perseverança dela, me inspirou muito, né? A perseverança dela. Já havia recebido muitos convites, eu sempre brinco, né? Para as minhas tias, que foram também, todas são segundas mães minhas, né? A minha mãe morreu muito cedo, e eu sou o sobrinho mais velho, então, além da minha avó, as minhas tias me ajudaram na minha criação, ajudaram muito a minha avó em tudo, né? Devo muito a elas, eu nunca vou poder pagar isso que elas fizeram por mim. Então, as minhas tias me convidavam, e eu, por educação, né, aí elas diziam, olha, quem sabe mais tarde, vamos esperar um pouco, aquela educação assim, né? E a Sandra me convidava e disse, mas vai te catar que vou fazer palhaçada isso aí? A Sandra palhaçada, podia vou ser falar mais real, né? Claro, palhaçada que eu vou ficar lá, gelada, rezando Ave Maria, 3 dias, mas vai te catar. Bem assim, né? Eu tava numa fase assim, respeito para tudo 1000, né? E assim foram passando os anos, né? Até que o meu encontro com o Cenáculo se deu, né? Lógico, eu não vou dar o meu testemunho, mas muita gente sabe, por um acidente que eu tive no dia 31 de outubro de 2004. Foi uma coisa muito séria, tive desenganado muito tempo. E como eu fiquei muito tempo na cama, né? Fiquei 6 meses praticamente numa cama de hospital, 4 meses sem poder me mexer, eu tive muito tempo para refletir aquilo, né? Que a minha vida, nossa, eu tive tempo para refletir a minha vida toda, né?
Aliás, desde o nascimento, né? Como é que Sim. foi o teu acidente? Qual foi a situação aí? Assim, foi na 118, aqui em Sapucaia, um cara não... Eu ia atrás de um cara de moto e ele saiu para o acostamento, acabou não me vendo e aí fez o retorno em cima da pista e acabou batendo em mim, só que ele não viu onde eu estava e acabou passando por cima de mim. Então foi de uma batidinha que seria casual, virou numa tragédia. O estrago foi muito grande, né? E eu só estou aqui conversando com vocês por Deus, naquele momento, né? Me deu essa nova chance. Então, como eu estava dizendo, como eu fiquei 4 meses sem se mexer, olhando para o teto, né? Como tinha todas as costelas quebradas, eu fiz uma reflexão muito grande. E uma delas, pensei muito, foi naquele convite que as minhas tias faziam para mim, a Sandra fazia para mim do Senac. Assim que eu me recuperei, aí eu fui atrás, eu fui pedir. Engoli todo aquele orgulho, aquele alemão asqueroso e nojento que eu achava que é. Aquele lá é o Petrinho, cuida. Um dia eu fui assar um galeta ali no Rincão, onde são os encontros do Cenáculo, né? Acho que era uma avaliação. E aí tinha pouca gente, né? Eu sempre fui meio metido a assador, me pediram para dar uma mão, né? E aí a Sandra disse, que lá que é o Petrinho, passou onde que é, alemão, meio bobalhão mesmo. Que barbaridade. Para te ver como a gente pré-julga as pessoas, né? Às vezes até para fugir de uma coisa que lá no subconsciente a gente sabe que aquilo é o certo para a gente, mas aquele cara está fazendo certo, aquele que eu deveria fazer. Exatamente isso, principalmente se essa pessoa fala alguma coisa que toca a gente, que no meu orgulho eu não posso abrir mão. Nossa, que palavra aí que tu fez, que palavra. É uma inveja, né? É uma inveja que te dá um efeito reverso, que tu fica acabando, se torna, em vez da inveja se tornar admiração, se torna ódio, né? Porque eu sei que eu preciso fazer aquilo, mas eu não quero fazer aquilo agora. Então, aquele desgraçado tá fazendo aquilo e mostrando para todo mundo ainda, né? Se o carteiro me traz uma notícia ruim, mata o carteiro, né? Não, quer dizer, exatamente. Termina com o carteiro, em vez de eu pegar a notícia e processar, não, eu prefiro matar o carteiro. Perfeito, deu o exemplo perfeito disso. Se tu era o carteiro desgraçado. E, bom, então, aí depois do acidente, eu que procurei o cenáculo, né? Deus chama pelo amor, né? E daqui a pouquinho, daí tu não ouve o amor, aí tu sente a dor, né? O chamado pela dor tu sente, né? O chamado pelo amor tu ouve, né? Alguns, né? E os que são surdos, Deus daí, aqueles que Deus quer chamar, né? Para si, né? No 37º cenáculo, maio de 2005, onde o lema era Cristo vem em mim morar. Tava eu lá com o braço enfaixado ainda. Eu lembro que eu dei o depoimento lá na igreja depois, né? Levantei o braço, quis dar uma de machão, né? Depois com a mão de dor no braço. Fiquei uma semana sem poder mexer com o braço. Tinha que mobilizar o braço. Achou que tinha acontecido um milagre, mas também não era para tanto. Não era tanto assim, né? Mas eu fui muito tocado, né? Eu digo hoje, sim, pessoal, né? Muitos passam pelo retiro, né? 8.000 e tantos já passaram pelo retiro, né? Mas nem todos são tocados, né? Infelizmente, nem todos são tocados. E eu tive a graça de ser tocado. No primeiro retiro eu fui tocado. Eu saí dali totalmente diferente. Eu costumo dizer nos grupos onde eu participei, em Portão e aqui em Sapucaia, talvez outras pessoas digam, mas eu sempre dizia essa expressão, assim, a minha vida é a C e DC, como a história de Cristo e da humanidade, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. A minha antes do cenáculo e depois do cenáculo, a C e DC. Mudou totalmente. Eu era muito família, até me perdi um pouco, né? Eu voltei, eu digo uma coisa, pode ter tido alguém daí, depois do cenáculo, né? Pode ter existido alguém tão família quanto eu, não mais do que eu, né? Naquela hora, dando comidinha na boca, porque eu não podia nem mexer com os braços para comer, né? Então eu voltei assim para casa, louco, para abraçar minha família, meus filhos, né? E dali em diante, eu me apaixonei pelo cenáculo. Foi uma paixão, assim, foi uma coisa assim, né? É uma paixão que virou amor com o tempo, né? Paixão muitos têm, né? Às vezes a paixão é passageira, né? E a minha não, aquela paixão que ela se tornou amor com o tempo. Né? A gente morava em Portão, né? 1 ano e pouco depois eu já era coordenador do grupo. E ali foi uma caminhada sempre com muito entusiasmo, né? Essa palavra, quem sabe, entusiasmo é ter Deus dentro da gente, né? Então eu sempre fui muito entusiasmado com o cenáculo. O cenáculo, ele virou assim prioridade na minha vida, né? Deus, família, cenáculo. Ficou assim nessa ordem a coisa, né?
Quem me conhece bem sabe disso, né? Então eu era muito participativo no grupo de portão, até que daí, por essa oportunidade de trabalho aqui em Sapucaia, nos mudamos para Sapucaia e aí a gente continua participando do grupo de portão por um tempo. Várias pessoas que em Sapucaia fizeram o retiro, ainda por portão. Mas eu comecei a notar assim, que o pessoal cansava um pouquinho, né? Tem que ir lá portão na reunião, era domingo de tarde as reuniões de portão. Acabavam cansando com isso, né? Daí eu falei primeiro contigo, para ver se tu aceitava, porque nós somos estrangeiros nos dois lados. Nós somos estrangeiros no movimento, porque somos a cidade fora da diocese, e na nossa paróquia nós somos estrangeiros porque nós somos ligados à diocese de Montenegro, não ao Vicariato de Canoas. Então, e na época o padre Rafael, né? O padre Rafael hoje está no Seminário Maior de Viamão, teve bastante tempo em Roma, mas era um cara abençoado, um padre abençoado, e conversei com ele, ele abriu as portas totalmente para a gente também. Então eu tinha a tua permissão e tinha a permissão do padre. E aí então já começamos a fazer as nossas reuniões ali, e logo já teve a primeira turma, já fazendo o retiro por Sapucaia mesmo. E hoje eu me perco um pouquinho, né? Tem um pessoal aqui do grupo que me cobra isso, porque eu sempre me perco a questão do número, mas são mais de 120 pessoas que fizeram o retiro aqui por Sapucaia. Começa a entender, às vezes, assim, né, que Deus tem missões para nós. Então, lá naquele momento que eu estava morto embaixo de um carro e pedi uma chance, ele disse, eu vou te dar a chance, mas eu vou te dar uma missão. E aí a gente vai entender muito tempo depois isso, né? E essa missão foi evangelizar, essa missão foi trazer uma coisa nova para Sapucaia, inclusive, talvez a vinda para Sapucaia não foi também por coincidência, talvez uma providência, né? Então a gente tem esse grupo em Sapucaia, né? Hoje eu estou coordenador de novo, né? Que a gente está coordenador por um período, né? A minha família toda, né? Cenáculo, né? Inclusive uma coisa assim que eu fico muito chateado é que o Cenáculo não tem o PET, né? PET Cenáculo, né? Porque eu tenho a minha família tem mais 15 elementos, né? E aí falta um PET Cenáculo para ficar todo mundo aqui em casa cenante de verdade mesmo, né? Tu sabe, já teve aqui em casa, já pousou aqui em casa, tu sabe, né? A galera aqui, né? Mas a minha família, enquanto humanos, todos cenantes, né? Em agosto de 2015, foi uma grande realização para mim, foi onde eu fui chefe do 69º Cenáculo de Maria, onde o lema foi, não coincidência, providência, né? Porque conta um pouquinho da minha história. O lema conta um pouquinho da minha história, né? Quem sabe da minha história, né? Vou cuidar da minha família. E era o ano da família. Então as coisas foram se encaixando assim, né? Volto a dizer, acho que não por coincidência, sim por providência, né? Quando me falou do lema, na hora, assim, eu disse pra ti, assim, né? O lema e a música também. Eu disse, nossa, tem tudo a ver comigo, né? E tu também concordou, né? Com isso. Parece que foi feito assim, não, o lema, esse vamos guardar lá pro Sérgio. Esse cara tem uma história muito grande com família, né? Com ingratidão e depois com gratidão, né? E hoje não preciso dizer, né, pra ti, o quanto eu sou apegado à minha família, aos meus filhos, né? Esse foi um momento muito, muito marcante para mim, né? Ser chefe de um curso, né? Eu, sinceramente, não me imaginava, nunca pensei em ser chefe. Eu sempre pensei em dar o meu melhor, mas eu achava que aquilo, nossa, a pessoa chegar à chefia, achava uma coisa tão longe para mim, né? Mas chegou o momento. Mas antes disso, e é bom eu comentar isso, talvez eu teria já sido chefe antes, mas as coisas da vida acabaram me abraçando de novo. Acabei priorizando o trabalho. O trabalho já passou pelo cenáculo, pela família e por Deus. Acabou de novo o trabalho absorvendo. E aí, isso foi pouquinho antes de eu vir para Sapucaia. Pouquinho antes de eu vir para Sapucaia, eu já estava afastado do cenáculo e da igreja, porque daí eu já não tinha mais tempo, né? A gente não tem mais tempo para Deus, para a igreja e para a família também, né? E eu consegui uma coisa muito legal com isso, quero te dizer. Foi 1 ano e meio afastado do cenáculo e eu consegui uma coisa assim top mesmo, uma depressão top. Depressão por estresse. Aonde eu me curei? Tu sabe aonde eu me curei? Tu lembra como que eu me curei? Tu teve uma grande participação nisso. A tia Terezinha, ali foi a Maria, né? Foi a intercessora e tu foi o cara que disse sim, né? E eu acabei indo para a sala, um curso. Eu entrei com depressão nesse curso, fui monitor. E eu lembro que eu entrei na igreja, na missa de chegada, lá em Montenegro. A minha alegria, meu entusiasmo era tanto, assim, que eu brinquei que eu estou dando coice na cola, né? Com o cavalo, assim, eu entrei num êxtase na igreja, sabe?
Foi aquele reencontro, né? Foi aquela coisa tão marcante quanto o primeiro encontro, ou talvez até mais marcante, que a minha necessidade ali era outra, né? E dali em diante, aí sim, aí eu não saí mais do cenáculo, o cenáculo ficou naquele lugarzinho, assim, muito importante na minha vida, né? E aí depois disso veio, então, né? Foram anos de novo de caminhada, de perseverança, né? De coordenação aqui em Sapucaí e tudo. Então, em 2015, agosto de 2015, eu tive a graça de ser chefe do 69º. E depois, também, eu tive uma graça tão grande, ou até maior para mim, que tu ainda não sabe o que é isso. É verdade. É ver um filho, no caso, uma filha, ser chefe de curso. Por muitos momentos eu segurei, assim, a emoção lá no curso, assim, porque quando caía a ficha, e eu dizia, minha filha é a chefe desse curso. Cara, eu tinha essa vontade de sair chorando, não, de alegria, de choro de alegria, de sair gritando, pessoal, é minha filha que é a chefe do curso. Tá? Aquele orgulho Então, paterno, né, cara? Cara, é um orgulho total, assim, né? Que ainda sou o primeiro, né? E único. Não teve nenhum ainda, né? Pai e filho, chefes na nossa história aqui, só vocês. Ainda não. Espero que um dia vocês passem por isso para entender. Eu acho que foi mais marcante para mim do que a minha chefia de curso, que foi muito marcante também. Eu ver a minha filha ali com uma história de perseverança, né? Enquanto hoje muitos pais vão ver os filhos em fazendas de recuperação ou em presídios, né? Eu estava vendo a minha filha sendo chefe de curso. Tenho meu filho também, né, com a graça de Deus, né, aqui comigo, motivo de orgulho também, mas eu estou falando enquanto movimento, né? Tive essa graça, essa coisa inenarrável, indescritível, de orgulho. Mas isso tudo o Cenáculo me proporcionou. A minha vida realmente é a ser, descer. Então, a minha vida de ser, depois do Cenáculo, ela foi totalmente diferente, para melhor, né? É aquela coisa da luz, né? Tava nas trevas e, de repente, se fez luz, né? Clareou onde eu estava, né? Então, dali em diante, a minha vida, ela teve um sentido, né? Ela teve um ideal, ela teve um sentido, né? Que até então não tinha, né? Até então era como muitas pessoas que têm como ideal trabalhar, conquistar, adquirir, comprar. E isso o Senac me trouxe muito, muito forte, né? As duas vezes que eu priorizei trabalho, uma vez eu parei embaixo de um carro e outra vez eu tive uma depressão. Foram as duas vezes que meu Deus, foi o trabalho. E hoje na tua paróquia ali, conta pra gente também a tua atuação na paróquia hoje, o que tu faz depois disso? Bom, hoje eu sou ministro da Eucaristia, né? A nossa paróquia tem 8 comunidades, então, e só um pároco, né? Só um padre. E então nós ministros fizemos muitas celebrações, né? E é uma coisa que me gratifica muito e também me motiva muito fazer uma celebração, né? Uma coisa que eu me preparo muito para isso também. Faço parte também do folclore da paróquia, né? Eu faço parte do folclore aqui da minha comunidade, Santa Bárbara. Somos em 3 aqui, né? Que fizemos parte do folclore, que é o Sérgio, o Luiz e o Scherer, né? Esses 3 então estão sempre juntos, né? Então a gente é bastante presente nessa parte. Assim, final de semana a gente está sempre muito, muito ligado às coisas de Deus, né? Reunião do cenáculo, domingo com celebração, ou até no sábado à tarde mesmo celebração, domingo tocar na missa do cenáculo, domingo tocar na missa. Como eu sou ministro, nós temos também, eu e mais um ministro tocamos violão, então nós dois aqui fazemos a animação também das missas dos ministros, que é uma por mês também. A missa da minha comunidade, outras pastorais que a gente ajuda também. E outra coisa também, eu passei a tocar violão depois do cenáculo. Nunca pensei em pegar um violão na mão. Comecei a tocar violão por participar das missas do cenáculo, aquela alegria, aquela maravilha que é o folclore lá, a mil, alegrando a missa. Vim em missas aqui até da nossa matriz mesmo, sem folclore. E aí eu não posso ficar reclamando disso, eu tenho que... E aí fui atrás, eu já tinha mais de 40. Vamos lá. E hoje eu também toco violão por causa do cenáculo. Por que eu sou hoje ministro da Eucaristia e da Palavra? Por causa do cenáculo. Pela minha história no cenáculo. Então, tudo começou lá em maio de 2005. 37º. É para ver como a minha vida ela tem um divisor ali, né? Um divisor de água. É uma C descer realmente. Então, hoje o cenáculo é muito presente em minha vida em tudo. Não só no cenáculo, diretamente falando, mas, né, na paróquia, na música, tudo ligado ao cenáculo.
que presente esse teu depoimento. Muito bem colocado por ti. Às vezes a gente já não gosta daquela pessoa que a gente nem conhece, principalmente se ela falar uma coisa que me choca, que me toca. Mas não te preocupa, porque eu estou muito acostumado com isso há muito tempo. Isso não muda nada e nós muito já rimos sobre isso. Hoje eu passo por isso também. Hoje, certamente hoje tu sofre isso quando tá lá com violão, uma coisa, já deve ter alguém que já não gosta. Como tu disse, eu já estive na tua casa, tua família também, eu admiro muito por isso, né? A Sandra e vocês aí, né, que chegam a ter 15, 20, sei lá, não sei qual foi o número máximo de pets, né, de cachorros que vocês já tiveram na casa. A Sandra, 37, olha o número do teu cenáculo, não, é fácil de lembrar. 37 cachorros já tiveram e eu estava um fim de semana aí, eu vi quando a Sandra começou a pegar a marmitinha e sair dentro de casa e também rua fora, tratando os cachorros, né? A gente diz, quem gosta de animais, quem trata bem os animais, né? É mais do que um ser humano, ele já está mais evoluído do que um próprio ser humano. Então, admiro muito vocês por isso e a gente deve saber o que seja isso. Hoje ter 10, ter 15, ter 20 cachorros dentro de casa, alimentar, cuidar, tratar, enfim. E amar todos eles, né? Porque cada um que morre também é uma tristeza, né? É um funeral, né? Assim como se apega com os bichos. Então, parabéns a vocês, a tua família por isso. Eu me lembro que eu estive no aniversário de 15 anos da Bruna, né? E por isso, conviver, tendo sido, vamos supor, tu, pai e filha, né? Chefes, realmente, essa marca, esse carimbo aí, tu vai levar para toda a tua vida. E tu falou muito bem, né? Tão bem que tu refletiu isso, porque certamente cada pai, cada mãe que está escutando aqui, né, que é assinante, projetou e pensou, será que um dia eu vou ter tal perseverança e os meus filhos também tal perseverança para que um dia eu também seja pai e filho, ter essa honra de ter sido chefe do Cenáculo. Casais já são vários, né? Mas pai e filho realmente é um orgulho muito grande. Então, parabéns, cara. Parabéns, obrigado. Deus te abençoe, né? E fica esse conselho também, né? Nosso irmão aí dizendo que estava sempre firme, dali a pouco de novo abriu mão, né? Abriu mão para trabalhar, abriu mão entre aspas, né? A gente sempre diz, é importante trabalhar, ganhar dinheiro, tudo isso é válido, é importante, a gente precisa. Mas quando a gente põe o profissionalismo, a busca do material em primeiro lugar, normalmente, como diz aquele pensamento, a gente vai gastar depois tudo que ganhou com o tratamento médico que a gente tem que fazer, porque perdeu isso, né? Perdeu a paz, perdeu a espiritualidade, perdeu a fé, e quando a gente perde isso, na verdade, todo o resto não adianta mais pra gente. Então, obrigado também por esse testemunho, né? De abrir o coração, de dizer que mesmo depois de ter feito cenáculo, mesmo depois de estar tanto tempo, né? Quando de novo resolveu, vou deixar Deus, vou deixar a família, vou deixar tudo de lado, assim, para trabalhar, vou me concentrar nisso, né? Dar esse depoimento de que lá, de novo, a gente tem que começar outra vez e buscar. É muito melhor sofrer por ter sido injustiçado do que depois um dia sofrer por ter injustiçado alguém. Tem que sempre lembrar desse senso de justiça, né? A gente até sofre quando a gente é injustiçado, mas certamente a gente vai sofrer muito mais se for aquele que injustiçou alguém. Uma hora a gente vai sofrer muito por isso. Então, é sempre importante a gente lembrar quem está à frente, né? Principalmente do cenáculo, de tentar ser sempre o mais justo, né? Com tudo, e justiça nem sempre é agradar ou dizer tudo aquilo que a pessoa quer escutar, às vezes é mais dizer aquilo que ela precisa. Meu irmão, faz a tua mensagem final aí, foi maravilhoso conversar contigo. Minha mensagem final é dizer que o cenáculo ele é encontro, ele é reencontro, ele é conversão, e que possamos estar sempre perseverantes. Eu sou testemunha disso, que às vezes tu te acha autossuficiente e acaba caindo de novo. Então, que sejamos perseverantes no cenáculo, que o cenáculo tenha vida longa, que tu tenha vida longa, porque a gente precisa muito disso. E isso, o cenáculo é essencial nas nossas vidas. Então, que a gente possa ter esse cenáculo pela eternidade, né? Porque a gente vai ir e vão ficar os filhos, netos, bisnetos, trinetos, né? Então, que seja eterno o cenáculo. Então, meu irmão, beijo para ti, amamos vocês, a família de vocês, e vamos cuidar das nossas famílias, que é o grande presente que a gente ganha de Deus, tá? Certamente guarda no coração isso aí, porque cenáculo é bom demais.